Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Saber a Lei. Estamos mais uma vez tratando aqui de direito do trabalho. Hoje o tema é sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu estou aqui com o Dr. Wellington, que é advogado especialista em direito e processo do trabalho, está colaborando amplamente aqui com o conteúdo do site e também do canal aqui do YouTube Saber a Lei. E quero mais uma vez agradecer a presença do doutor para compartilhar os seus conhecimentos. Doutor, muito obrigado pelo convite. Espero ter essa oportunidade várias e várias vezes e esclarecer todas as dúvidas dos trabalhadores através do nosso canal, doutor. Maravilha, então vamos lá. Nós hoje vamos tratar da linha G do artigo 483 da CLT, mas antes, doutor, de adentrar nesse tema específico, né, da rescisão indireta do contrato de trabalho por esse motivo, eu gostaria que o doutor esclarecesse de uma maneira resumida o que é rescisão indireta, quando que é cabível a rescisão indireta do contrato de trabalho e que situação se justifica essa medida, e como que o trabalhador pode formalizar o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Odemar, esse tema, rescisão do contrato de trabalho, ele sempre esteve em alta, principalmente nesta fase da pandemia. Por quê? A rescisão indireta do contrato de trabalho, de uma maneira bem didática, bem simples para os trabalhadores, para as trabalhadoras, é uma justa causa aplicada para o trabalhador perante a empresa. Pô, doutor, mas não entendi muito bem. Eu tenho esse poder, eu tenho essa possibilidade de aplicar uma justa causa na empresa? Sim, trabalhador. Como isso ocorre? Primeiro e única forma, procurar a tutela do juiz jurisdicional, ingressar com ação. A partir do momento que ingressa com ação e a empresa descumpriu alguma coisa, alguma obrigação do contrato de trabalho, por exemplo, atraso do pagamento, um rigor excessivo, sim, o trabalhador poderá entrar com uma ação e a empresa terá que pagar todos os seus direitos trabalhistas, isto é, fundo de garantia, 13º, multa de 40% e seguro-desemprego, Valdemar. Perfeito, doutor. Agora vamos adentrar ao tema aqui específico desse vídeo, que é a linha G do artigo 483, que estabelece que o trabalhador que tiver a redução do seu trabalho e, consequentemente, ali uma repercussão significativa na redução da sua remuneração, com a redução, por exemplo, das tarefas a serem executadas, do trabalho em si por peça a ser executado, professores, por exemplo, que trabalham por hora-aula, ter a redução da quantidade de aulas a serem realizadas em determinado período, e isso justificar, independente do motivo, se é por crise ou se não é por crise, mas se houver uma efetiva redução, da jornada ou das peças ou do trabalho a ser executado por esse trabalhador e que acarrete uma redução salarial, isso justificar uma rescisão indireta do contrato de trabalho com o pagamento de todas as verbas rescisórias. Explica para nós, doutor, quando que isso é cabível, e eu gostaria que o doutor trouxesse um exemplo aqui para nós para facilitar a compreensão do tema. Valdemar, este exemplo que eu vou trazer aqui, ele é muito corriqueiro, principalmente na área de vendas. Quando você fala área de vendas, o trabalhador ele tem normalmente um piso salarial e ele ganha acima da produtividade dele. Isto é, o que ele vender, quantidade de clientes que ele conseguir para determinada empresa, maior vai ser a remuneração dele ao final. Um exemplo muito comum acontece, Valdemar, de o empregador, de uma maneira, retirar esse direito do trabalhador em fazer a quantidade de vendas um exemplo, telemarketing. Como que funciona a atividade e a função de operador de telemarketing? A empresa oferece ao operador uma carteira de cliente. Para quê? Para ele, através dessa carteira, vender esses produtos ao cliente final. Isto é, ele tem uma quantidade de pessoas aqui que ele vai oferecer
esses produtos que a empresa mandou ele oferecer para venda específico, e ele, através disso, continua batendo sua meta. O meta todo mês consegue, ele é um ótimo empregado, um ótimo funcionário. E de uma maneira sem explicação, Valdemar, sem justificativa nenhuma, o superior simplesmente retira esse trabalhador dessa carteira de cliente e ele passa por uma carteira com maior dificuldade. Mas por que, doutor? Qual o objetivo de ele fazer isso? Este é o objetivo que está previsto na CLT. O objetivo do quê? De reduzir a capacidade de venda daquele trabalhador. E esta modalidade pode sim enquadrada no artigo 483 da CLT e ingressar com processo para rescisão do contrato de trabalho, Valdemar, e o seu trabalhador ter todos os direitos de uma rescisão indireta sem justa causa. Wellington, esse exemplo que você deu é bastante interessante. E dentro do que você explicou, eu prestei atenção no seguinte aspecto que você colocou, que um trabalhador tem uma carteira com determinado número de clientes, com uma determinada qualidade ali, e ele realiza as vendas e ele tem uma média de remuneração com base nessas vendas. E aí, sem justificativa, ele é transferido para uma outra carteira que tem um menor número de clientes, logo ocorrerá naturalmente uma redução das vendas por estar tratando com um menor número de clientes e repercutirá fatalmente também na diminuição da sua remuneração final. Isso também poderia ocorrer, eu estou aqui pensando um exemplo em que a pessoa, o vendedor, ele trabalha numa determinada região, por exemplo, ele trabalha em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. De repente, ele é designado sem qualquer justificativa para trabalhar com vendas, pode ser qualquer outra coisa, mas vou colocar aqui com vendas, só no Rio de Janeiro. Né? Então ele deixou de atender 2 estados grandes, obviamente vai diminuir o número de trabalho e de vendas, que vai afetar fatalmente também numa diminuição da sua remuneração mensal. Nessa hipótese de redução de área geográfica, de localidade, de trocar de carteira ou trocar esse cliente de setor, que vem acarretar isso quando ele ganha um variável, né, a remuneração variável, e ganha por produtividade também, isso justifica da mesma forma um pedido de rescisão indireta? Sim, Valdemar. E trago aqui, até melhor para exemplificar, um exemplo do nosso escritório, Valdemar. Que um cliente trabalhando em uma determinada empresa, um ótimo vendedor, e simplesmente por perseguição do superior dele, foi transmitido a um outro município de uma capacidade de venda totalmente reduzida. Então, o trabalhador naquele caso específico, ele é um ótimo vendedor, um ótimo profissional. Entretanto, o local, a cidade onde ele foi colocado, a quantidade de vendas é muito inferior. Então, o salário dele, vamos só dar um exemplo, que seja de 3, 4 mil reais. Ele estava numa região que ele está conseguindo bater essa meta, ele está numa região que está perfeito para ele. Entretanto, ele vai para uma região que não é que o empregado ele não é um bom funcionário, não é que o empregado deixou de ser um ótimo vendedor. É que o local é natural, a quantidade de vendas reduz. Porque o ambiente, o local onde ele está trabalhando em um outro município, foi ocasionado por quê? Simplesmente pelo superior tirar esse empregado de uma localidade. E colocar em uma localidade, muitas vezes, Valdemar, até mesmo para tentar forçar esse empregado a pedir demissão. Muitas vezes acontece isso, Valdemar. Perfeito, doutor. Ficou bem claro o exemplo que você colocou para a gente aqui, os esclarecimentos. Quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, se não é inscrito ainda, acessar o nosso site saberalei.com.br. Nós temos vários artigos específicos sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Aqui no nosso canal do YouTube, juntamente com o Dr. Wellington, nós temos vários conteúdos também sobre rescisão indireta, o que é, aspectos gerais, como ingressar com esse procedimento judicial e também comentários sobre cada uma das alíneas do artigo 483, como esse vídeo aqui, essa conversa que você acabou de acompanhar. Se permanecer com alguma dúvida,
deixa aqui o seu comentário nesse vídeo aqui no canal do YouTube, encaminhe a sua dúvida no nosso site Saber a Lei também, que na medida do possível nós vamos responder com o maior prazer possível. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos, e o convite está estendido para outros bate-papos. Mais uma vez, Valdemar, obrigado pelo convite e espero ter conseguido esclarecer todas as dúvidas dos trabalhadores e que mandam para o nosso canal do YouTube, no canal do nosso site, e mais uma vez agradeço a presença de todos.